Minha gente bonita, muito bem-vinda. Muito boa noite a todos. Começando com o livro de André Luiz, Agenda Cristã. Experiências difíceis. Dinheiro excessivo é porta para a indigência se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. No Livro dos Espíritos, pergunta 1018, em que sentido se deve entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Assim respondendo, o Cristo falava em sentido figurado. Ele queria dizer que seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor ao bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens não estão com ele. É muito desapego que a gente ainda tem que resolver nesse mundo. No livro A Gênese, estamos no capítulo Predições do Evangelho. O item A Pedra Angular. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra do ângulo. Foi o que o Senhor fez e nossos olhos o veem com admiração. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará e ela esmagará aqueles sobre quem cair. Isso é o que está escrito nas Escrituras. Tendo ouvido Jesus essas palavras, que Jesus disse, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles mesmos que o Jesus falava. Quiseram então se apoderar dele, mas tiveram medo do povo que o considerava um profeta. É uma citação de Mateus, capítulo 21, versículo 42 a 46. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa pedra, ela os esmagou do mesmo modo que esmagará os que depois a desconheceram ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas ambições. Depois vem a parábola dos vinhateiros homicidas. É uma passagem de Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 41. Que os vinhateiros, apoderando-se dos servos, mataram e apedrejaram e o pai de família manda ao próprio filho, que eles achou que eles iam ter algum respeito, e eles mataram também o filho, pegaram a herança e lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, como tratará esses vinhateiros? Eles lhe responderam. É a parábola que Jesus contou, né? Ele pergunta aos apóstolos. Fará que pereçam miseravelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos na estação própria. E vamos ao comentário. O pai de família é Deus. A vinha que ele plantou é a lei que estabeleceu.
Os vinhateiros a quem arrendou a vinha são os homens que devem ensinar e praticar a lei. Os servos que enviou aos arrendatários são os profetas que estes últimos massacraram. Seu filho, enviado por último, é Jesus, a quem eles igualmente eliminaram. Como tratará o Senhor os seus mandatários prevaricadores da lei? Tratá-los-á como seus enviados foram por ele tratados, e chamará outros arrendatários que lhe prestem melhores contas de sua propriedade e do proceder do seu rebanho. Assim, aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Assim será quando ele vier de novo pedir a cada um contas do que fez da sua doutrina. Retirará toda a autoridade ao que dela houver abusado, porque ele quer que seu campo seja administrado de acordo com a sua vontade. Ao cabo de 18 séculos, tendo chegado à idade viril, a humanidade está suficientemente madura para compreender o que o Cristo apenas explorou, porque então, como ele próprio o disse, não o teriam compreendido. Ora, a que resultado chegaram os que durante esse longo período tiveram a seu cargo a educação religiosa da mesma humanidade? Ao verem que a indiferença sucedeu à fé e que a incredulidade se alçou em doutrina. Em nenhuma outra época, com efeito, o ceticismo e o espírito de negação estiveram mais espalhados em todas as classes da sociedade. Mas se algumas das palavras do Cristo se apresentam encobertas pelo véu da alegoria, pelo que concerne à regra de proceder, às relações de homem para homem, aos princípios morais a que ele expressamente condicionou a salvação, seus ensinos são claros, explícitos, sem ambiguidade. Que fizeram das suas máximas de caridade, de amor e de tolerância, das recomendações que fez a seus apóstolos para que convertessem os homens pela brandura e pela persuasão, da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes que ele exemplificou. Em seu nome, os homens se anatematizaram mutuamente e reciprocamente se amaldiçoaram. Estrangularam-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Do Deus infinitamente justo, bom e misericordioso que ele revelou, fizeram um Deus cioso, cruel, vingativo e parcial. Àquele Deus de paz e de verdade sacrificaram nas fogueiras pelas torturas e perseguições muito maior número de vítimas do que as que em todos os tempos os pagãos sacrificaram aos seus falsos deuses. Venderam-se as orações e as graças do céu em nome daquele que expulsou do templo os vendedores e que disse a seus discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Se visse os que se dizem seus representantes a ambicionar honras, riquezas, poder e o Fausto dos príncipes do mundo, ao passo que ele, mais rei do que todos os reis da terra, fez a sua entrada em Jerusalém montado num jumento. Não teria o direito de lhes dizer: que fizestes dos meus ensinos, vós que incensais o bezerro de ouro, que dais a maior parte das suas preces aos ricos, reservando uma parte insignificante aos pobres, sem embargo de haver eu dito: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Mas se ele não está carnalmente entre nós, está em espírito, e como o senhor da parábola, virá pedir contas aos seus vinhateiros do produto da sua vinha quando chegar o tempo da colheita. E já se passaram mais 2 séculos e nós estamos aqui quase na mesma. Bom, vamos então terminar essas nossas leituras com a poesia
de Edmundo Xavier de Barros. Vida. Nem a paz nem o fim, a vida apenas, é tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera. Morte, desvenda a terra, os planos que descobres. Fala da tua luz aos mais vis e aos mais pobres. Renova o coração do mundo impenitente. Dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre a vida eternamente.